portais da alma, por que não os buscarmos, com todas as nossas forças? A verdadeira justiça é imparcial, mas amorosa, é tranquila, mas enérgica nos momentos precisos, é certa, mas paciente. É por isso que ela expressa a caridade e o próprio amor, o direito do homem respeitado, mostrando a ele seus deveres sem violência. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 880, Direitos Naturais. O maior direito natural do homem é o de viver na plenitude do seu crescimento espiritual. Desde quando a alma abriu os olhos para a luz da razão, passou a receber o primeiro direito de Deus. Esse direito é seu em qualquer lugar da casa universal e até os anjos de Deus respeitam esse direito, por terem passado pelas mesmas vias de crescimento. O direito natural do espírito e do homem é de viver sentindo a vida no que ela pode dar, na conjugação do verbo amar. Nada falta ao homem para a conservação da sua vida, somente falta o exercício da sua parte, no que toca ao respeito aos direitos dos outros, na pauta da vida. Quando chegamos na plenitude do respeito e do desprendimento, copiamos a Jesus, que deu a sua vida para que possamos viver melhor. Passou o Senhor da teoria para a prática, como reconhecemos pelo Evangelho, onde o Mestre aceitou a cruz, eternizando a lição de amor por todos nós. E João, no capítulo 3, versículo 16, de sua primeira carta, nos diz deste modo: Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus somente via nos seus caminhos de luz as necessidades humanas em tudo que fazia e falava. Ele renunciou aos seus direitos na vida terrena para ajudar com mais eficiência. Mesmo suspenso na cruz, orou pelos seus agressores, pedindo para eles o perdão do Pai. Verdadeiramente, eles não sabiam que estavam crucificando o diretor da própria terra, o pastor de todos nós. Jesus tanto pregou a justiça como viveu o amor. Ele chegou ao mundo sob as bênçãos de Deus e saiu dele integrado na luz do Pai Celestial. Nunca blasfemou, nunca injuriou, nunca feriu, nunca diminuiu alguém. Foi sempre reto na sua conduta e ainda ensinou respeito aos direitos dos homens, amando a Deus sobre todas as coisas e ajudando ao próximo em todas as suas deficiências morais. A decadência do homem atual é causada pelo desrespeito aos seus irmãos. Quando a política dos homens entender o que é democracia cristã, quando o socialismo de Jesus for entendido pelos homens, tudo nivelado pelo amor, e os direitos de cada um forem respeitados, e aí as portas da felicidade começarão a abrir-se, aparecendo a esperança de viver para toda a humanidade. Os direitos naturais são visíveis para os que têm olhos de ver, são audíveis, para os que têm ouvidos para ouvir. A natureza fala na dimensão que lhe compete dizer, é Deus nos ensinando a amar, pelos processos da vida humana e espiritual. Jesus nos mostrou o caminho para sermos felizes, quando ensinou o Pai Nosso para seus discípulos. A doutrina dos Espíritos, que tem a primazia de fazer reviver o Cristo na Terra, nos mostra as leis de Deus, passando a descrevê-las pela escrita, para que os homens compreendam com mais facilidade seus deveres, que são direitos naturais. A consciência ativa é como que um tribunal dentro de nós, inspirando-nos diretrizes de vida e atenção às necessidades alheias. Esperamos que todos os companheiros não somente ouçam e falem do amor, mas que vivam esse amor na plenitude da justiça de Deus, que adotem o lema fora da caridade não há salvação, para que a luz de Deus nosso Pai, desponte na vida, e a vida acorde no coração. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 881, Direito de Viver. O direito de viver é inerente à personalidade humana e a todas as criaturas, por ter sido tudo criado por Deus. E se tem o direito de viver, tem o de comer, de vestir e de se regalar. Para tanto, recebem os espíritos inteligência, usando dela honestamente para o bem-estar, favorecendo igualmente aos que trilham conosco os mesmos caminhos.
O abuso daquilo que nos pertence é que nos faz sofrer e o desperdício dos bens materiais nos complica a vida. A natureza nos dá exemplos de como viver, basta analisarmos os fatos que ela nos apresenta. Podemos usar a inteligência para acumular os bens materiais, desde quando isso não represente egoísmo e orgulho, que nos leva a interromper as dádivas ao nosso próximo. Quem trabalha para o bem-estar da família se encontra revestido de nobreza. No entanto, é necessário que a noção de família seja mais elástica, não se restringindo aos nossos parentes consanguíneos e afins, mas abrangendo a família maior, que é a sociedade. As formigas, que vivem em sociedade, nos dão exemplo grandioso do desprendimento, cada uma trabalhando para o bem-estar de todas. Assim devem fazer os homens. Certamente que a família de sangue deve receber em primeira mão os benefícios, mas sem nunca nos esquecermos da família humana, que é uma continuação da primeira. A doutrina que Jesus nos trouxe, para o equilíbrio da vida, o conhecimento do parentesco espiritual, ensinando-nos que somos todos iguais, na igualdade que o amor nos une, é capaz de nos mostrar um só Deus, a derramar sobre todas as criaturas a vida em abundância. Esse é, pois, o direito de vivermos juntos, irradiando a pura fraternidade universal, onde todos são amigos, na irmandade com Jesus. O trabalho honesto é fonte de paz, e o desprendimento cristão é ambiente de contentamento. Quem se prende aos bens materiais, pela avareza, fica preso a eles pelo coração. A alma, dentro do cristianismo, não procura os primeiros lugares nos banquetes, nem as direções dos templos para se mostrar, por sentir no coração a igualdade da vida e o bem-estar dos sentimentos puros. Mateus registrou no capítulo 23, versículo 6, nos mostrando o comportamento dos que não compreendem as leis da igualdade. Quem já conquistou a vida, não precisa demonstrar, pois ela se expressa em irradiação feliz. Os que nada têm para dar gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Para quê? Isto é uma vaidade ilusória, que passa sem percebermos os verdadeiros varres, que não existem nesses casos. O que já conquistamos, a vida se encarrega de anunciar, sem ser preciso a ansiedade da vaidade. Não é preciso se anunciar que o sol ilumina a terra e ajuda a dar vida aos homens, que existem as estrelas, que a existência da vida se alicerça na água, etc. Quem entende a necessidade de amar a Deus em todas as coisas e confia em todos os valores da vida, se encontra integrado no todo e não lhe falta nada para viver. Tudo o que precisa, vem por acréscimo de misericórdia. Devemos amar a nós mesmos, amar a nossa família, amar a sociedade, amar o ambiente em que vivemos, amar a natureza, que esse amor nos será devolvido com grande acréscimo de vida, e vida com abundância. E que esse amor se transforme em caridade benfeitora, que está sempre doando e transformando tudo na verdadeira fraternidade. Comecemos fazendo as coisas com honestidade e não vejamos em ninguém a maldade. Não nos sintamos ofendidos com nada e tenhamos sempre um sorriso para os que conosco vivem e trabalham, que Deus e Cristo passarão a abrir os braços ao nosso coração, estabelecendo o céu na nossa consciência. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 882, Defesa dos Bens. O homem tem o direito de defender os bens que possui, desde quando eles tragam a marca da honestidade. Mas, existem muitos meios lícitos de defesa, pelos quais podemos assegurar os bens terrenos para nós e para os nossos, sem que a usura se intrometa, desestruturando a nossa vida. A melhor defesa dos bens terrenos é a honestidade, ou seja, se não lesarmos a ninguém, estaremos construindo defesa segura em todos os lados dos bens materiais. Não nos esqueçamos, igualmente, de ajudar aos que precisam do pão, da veste e do teto. Lembremo-nos da palavra bem formada, assinalando o amor, a fé e a vida. O dever do cristão é semear vida, para colher vida,
semear a fé, para colher a certeza, semear a caridade, para colher a benevolência, semear o perdão, para colher a amizade, semear o amor, para colher a felicidade. Eis as melhores defesas de tudo o que nos pertence na vida. Entretanto, existe o passado a nos cobrar no presente que, por vezes, nos leva a ceder a muitas coisas para saldar as dívidas que fizemos, para descarregarmos as energias inferiores que acumulamos por invigilância. A vida transformará essas perdas em lições valiosas para o futuro. A legítima propriedade é aquela que acumulamos com o trabalho honesto, e a mais legítima são os valores da alma, que bem conhecemos, e dos quais o Evangelho dá notícias. O velho texto sagrado, repetido no livro no qual nos inspiramos, nos diz: não roubarás. Se não roubas, certamente que ninguém roubará de ti, confirmando a palavra de Jesus, que disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Certamente que a justiça que se pratica defende todos os bens externos, porque os bens imperecíveis, que são os internos, a esses ninguém tem acesso, por estarem depositados no coração da vida. Aquele que os conquistou, assegurou-os para a eternidade afora, garantidos pela luz de Deus no centro do coração. O homem interno passa a esquecer o homem externo. O homem superficial gosta de ser bajulado, ativando a vaidade e a prepotência. Vejamos a sua conduta, que Mateus descreve no capítulo 23, versículos 6 e 7, assim assinalando: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas raças públicas, e os serem chamados mestres pelos homens. O homem iluminado não se interessa por essas vaidades breves, apaga-se na humildade, para que o Cristo cresça no seu íntimo. Isto basta para ter vida, dentro da vida de Deus. Podemos defender tudo o que possuímos, mas necessário se faz que a nossa defesa seja cristã, na ordem do amor e na vibração da fraternidade, compreendendo que a vida é de quem mais doa, de quem oferta seus valores que, quanto mais circulam, mais dão notícias do seu doador. Ajustemos a mente na mente divina, que Jesus passará a ser mais visível na nossa intimidade, nos dizendo: a paz seja convosco. Envolvamo-nos na justiça e vivamos felizes com o que possuímos. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 883, Desejo de possuir. O desejo de possuir é gesto normal nas criaturas, todavia, é preciso que essa vontade tenha um objetivo útil. Ajuntar bens materiais não constitui falta grave, desde quando o que se possui seja encaminhado para fins nobres, podendo servir, igualmente, para os outros nas suas necessidades. Certamente que o enfermo e o idoso precisam de quem olhe por eles, tanto assistindo-os moral, como fisicamente. Para tanto, haverá quem trabalhe para isso. Isto é o que podemos fazer a mais no nosso trabalho, doando horas para que os que padecem, matando a fome e vestindo-os nus, ajudando na obtenção do teto, e mesmo ofertando remédios para os enfermos. Existem muitos meios de ajudar. Todavia, todos os trabalhos devem ter a marca da honestidade. Não podemos esquecer deste princípio de procedimento, pois todo desejo de possuir deve ser disciplinado pelo amor e pela caridade. Pode-se ter satisfação pessoal com o que se ganha, nos bens que se ajunta, mas não se pode esquecer dos que padecem as provocações da vida e as expiações do aprendizado. É natural o desejo de possuir desde quando não esteja ligado ao orgulho e ao egoísmo, chagas dolorosas de quem desconhece o desprendimento. É de bom alvitre que se conheçam as vidas dos homens nobres, que são muitos, e a razão em Jesus nos manda copiá-los, pois se fazem fonte doadora em todas as circunstâncias, por serem sempre tocados pelo amor à humanidade. E, ainda mais, esses espíritos, quando vêm à Terra, não escolhem lugares de posição, nem de mando, nem as primeiras cadeiras nas sinagogas,
como diz o Evangelho. São almas simples, que se mostram na vida pela vida dos outros. São astros iluminando a todos sem distinção, por serem agentes da caridade de Deus. Se queremos nos iluminar por dentro, meditemos nos ensinamentos do Cristo e passemos a vivê-los. Não queiramos fazer tudo de uma vez, mas, de passo a passo, como se procede no andar. A conquista é nossa e devemos começar hoje mesmo, que os céus nunca deixam sem assistência aos companheiros de boa vontade. Em nos interessando pelo bem, vamos permanecer com os sofredores nas suas tentações, nos seus testemunhos, ajudando-os, pois até Jesus aceitou que o ajudasse a carregar a cruz. Lucas anotou em seu Evangelho, desta forma: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Neste capítulo 22, versículo 28, ele mostra que os seus discípulos não mediram sacrifícios para permanecer com ele em todas as tribulações, como companheiros de todas as horas. Assim, devemos fazer o mesmo, permanecendo no bem em todas as lutas, sem esmorecer, com o desejo firme de possuir o amor, a verdade, o perdão, a caridade, a fraternidade, o desprendimento, a paz, a alegria, juntando a tudo isso concretizar o ambiente de Jesus no coração, no afã de não somente possuir, mas de doar todos esses bens da vida como sementes de luz, na luz de Deus. O nosso corpo de desejo se encontra pesado, como fardo incômodo que nos impede de crescer. Entretanto, devemos mudar os sentimentos do desejo do mundo em desejo do céu, onde os anjos sejam para nós como os raios de sol, a chuva e o próprio ar, nos cercando de vida por darmos a direção certa aos nossos impulsos. Devemos esquecer somente a satisfação pessoal e sentir que a nossa verdadeira família é a humanidade. Ninguém vive só, a vida é uma cadeia de vidas em troca permanente. Quem se isola, atrofia seus valores, e aí não recebe, nem pode doar. Mas, Deus nos fez para sentirmos a circulação dos valores eternos. Da força das águas em movimento, nasce a eletricidade, a luz é a doação constante das próprias trevas. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 884, Legítima Propriedade. Em se falando das coisas da terra, a legítima propriedade é aquela que é adquirida pelo trabalho honesto em todos os seus pormenores. Não existe meio termo para a honestidade, ela é reta em todas as suas circunstâncias de justiça. Quando a aquisição das propriedades passa a prejudicar aos outros, ela já não é legítima. Se não seguimos na linha da justiça, aparece o roubo, torce-se a lei que nos manda respeitar os direitos alheios. Quem esquece esta diretriz da harmonia divina sofre as suas consequências. A legítima propriedade é justa, é sincera, é honesta. Digno é o trabalhador do seu salário, mas ele não pode receber o salário sem o esforço no trabalho proveitoso. Comecemos a trabalhar pelo pensamento, na formação das ideias, no arranjo das palavras e no nosso modo de viver todos os dias. São propriedades morais que devemos acumular, circulando igualmente esses valores pela vida. Esses dons, quanto mais são doados, mais crescem no coração, com as bênçãos da consciência. Desde quando se dê prejuízo a alguém em qualquer situação, o que lhe for devido chega às suas mãos alterado, e não lhe pode ser de todo útil. Não se deve esquecer de todos os seus sentimentos, pois, pelas bênçãos de Deus, pela prece sincera, pode-se marcar seus caminhos com a vigilância, fazendo tudo com bom senso, na ordem do amor. O que desejamos de melhor para nós, ofertamos ao nosso irmão em caminho. Toda oferta é semente do coração, para os corações que pulsam no mesmo ritmo de vida. Em todos os nossos esforços de paz, sempre aparecem espíritos de luz para nos confortarem nos caminhos do aperfeiçoamento. Lucas, no capítulo 22, versículo 43, nos descreve o seguinte:
Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os anjos do céu estão apostos ao lado dos que trabalham por amor às criaturas, inspirando-as nos serviços da caridade. Mas, se esquecerem do bem comum por onde percorrerem, ficarão sem essa ajuda, porque eles não desejam perder tempo com quem não deseja crescer. Neste caso, aparece o anjo da dor, dos problemas e dos infortúnios, para forçar o candidato a entender o objetivo da vida na Terra. Enfim, a verdadeira propriedade nasce do amor, ela se divide em variadas virtudes, para permanecerem na nossa vida como agentes de Deus e mestres do coração, estabelecendo na nossa intimidade o verdadeiro celeiro dos bens imperecíveis, luzes que nunca se apagarão da nossa consciência. Quem vive ao nosso lado é nosso próximo, e recordamos o que Jesus nos pede para fazer com ele. A aquisição dos bens materiais é, e deve ser, em lições. Se abusarmos destas oportunidades, elas se transformam em espinhos em nosso caminho, de modo a aprendermos a viver nas trevas, buscando mostrar a luz da caridade. A doutrina dos Espíritos vem para os homens, a mostrar-lhes que todas as propriedades são nobres, desde quando sejam bem usadas pela lei de justiça. Lembremo-nos que tudo pertence a Deus, único dono de todas as coisas, até mesmo de nós. O coração de Deus pulsa no universo, nos doando vida abundante. O de Cristo pulsa dentro de nós, nos mostrando Deus na consciência. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 885, será limitado. Do ponto de vista espiritual, o direito de propriedade dos bens imperecíveis do espírito são ilimitados. Tudo é de Deus e, consequentemente, dos seus filhos. Porém, é de ordem divina que saibamos usar os bens que possuímos. Mesmo se adquirimos as coisas com honestidade, convém à lei que as saibamos usar com discernimento, não buscando prender os valores de modo a não servirem para ninguém. A circulação dos valores é a lei natural que dá vida às coisas que se movimentam. O usurário guarda seus bens, mas esses bens guardados não servem nem para ele nem para os outros, e Deus nada fez para ficar imóvel. Se não se precisa de tais ou quais roupas, que sejam dadas a quem precisa. Que se haja assim com a comida, a bebida, os alimentos e com a própria força espiritual que emana dos conhecimentos. Passemo-la para os que carecem de instrução. A nossa boca foi feita para falar e os ouvidos para ouvir. Não os fechemos, que estaremos fechando os condutos por onde passa a luz para o nosso coração. Usemos tudo que Deus nos deu. A vida é a circulação, o que podemos notar em todos os reinos da natureza. Na posição do homem, no grau em que se encontra para a luz, por ignorância ele tenta interromper o crescimento dos seus próprios valores. O Espiritismo, pela ação dos benfeitores espirituais, envia mensagens de todas as ordens para os homens, no sentido de que eles trabalhem na caridade, porque fora dela não há salvação, e essa caridade com Jesus se divide em 1000 mãos, capazes de ajudar servindo a todos os povos e despertando todas as nações para a paz universal, usando as coisas sem desperdício e alimentando a vida pelos processos do amor. Pode ser ilimitado o direito de propriedade das coisas materiais, conquanto possamos encaminhá-las rumo às necessidades dos que sofrem, dos famintos de pão, de vestes, de teto e de paz. O amor não tem limites. Podemos amar em todas as direções. O milênio que se aproxima vem nos favorecer um ambiente de compreensão, de modo que a doutrina dos Espíritos encontre os corações preparados para que possam amar a Deus em todas as coisas, e sentir o próximo na igualdade que Deus os criou. O mundo, por enquanto, não suporta mais luz do que nele se encontra. Até essa traz um pouco de distúrbio nos sentimentos de quem não esteja preparado para ela, qual aconteceu com os discípulos do Cristo, quando ele foi orar. Meditemos em Lucas, no capítulo 22, versículo 45, que diz deste modo, expressando-se em verdadeiro sentido.
Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. É o que ocorre com certos companheiros. Desejam avançar no despertamento espiritual, mas quando chegam às provas, às lutas internas, passam a dormir de tristeza nos campos de luta. Devemos nos preparar para as lutas com nós mesmos, para vencer todas as dificuldades e acender a luz no coração. É certo que tudo que adquirimos legitimamente é nossa propriedade, entretanto, é preciso saber que uso vamos fazer desta propriedade. É bom que saibamos que no universo, por lei, nada para. A vida é movimento, porque Deus não cessa de criar, e Jesus está sempre operando. Se assim não fora, a Terra já não existiria mais. Os direitos dos homens na Terra são mutáveis, porque eles estão em um processo de ascensão. A cada dia surgem novas coisas e novas leis humanas, reformam-se as leis constantemente, porque o progresso é Deus ativando seus filhos para o despertamento maior. É por isso que em um século as leis por vezes são normais e já em outro entram na decadência. No entanto, a substituição é o amparo dos próprios homens inspirados pelos benfeitores que dirigem as nações. Repetimos que a verdadeira propriedade são os talentos de vida, colocados por Deus no coração das criaturas, na cidadã da consciência. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 886, A caridade de Jesus. A caridade segundo Jesus é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferta, quanto a quem recebe. Ela é o amor na sua mais alta expressão, é a benevolência conduzindo ao entendimento. Ela é a indulgência despertando a esperança divina no coração. É o esquecimento das ofensas transmutando toda a violência em paz para os sentimentos. Quando o Mestre pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, resumiu ele o trabalho de caridade na sua claridade, onde se gera a união de todos os seres. A caridade pura não se restringe somente em comida, veste ou teto, ela se estende em todas as direções que possamos entender. Ela salva, porque todo gesto de amor nos leva a Deus e nos faz ver Jesus dentro de nós, sorrindo porque ajudou-nos a vencer a nós mesmos. Desfrutamos a vida pela caridade de Deus, desfrutamo-la pelos valores do amor, pela caridade de Jesus. Em todo o trabalho que fizermos, não nos esqueçamos da caridade, pois ela ilumina a vida e nos faz viver na plenitude do amor. A benevolência é tão grande, que ela se manifesta de modo diferente para cada criatura, de acordo com o seu entendimento. Eis aí a justiça nos caminhos da fraternidade. Quando encontramos um rico, devemos sentir o mesmo amor que ao depararmos com um pobre. Devemos despertar a alegria por estarmos diante de um ser humano. Os bens materiais pertencem a um só dono e todos nós somos herdeiros, para usarmos sem que o abuso nos prejudique a vida. Não podemos enganar a vida, manifestando o que não somos, para termos o que não possuímos. O polimento social tem o poder de mudar por fora, mas a intimidade permanece do modo que a evolução atingiu. As mudanças de dentro é que mudam por fora. O que conquistamos são valores eternos, e o que mostramos sem a conquista é breve e o vento leva. A caridade não pode ser aparente, sem vida própria. A verdadeira é a luz do coração, na maturidade da alma. Os que desejam viver na ilusão são como aqueles a quem se refere o Evangelho, que recebem a luz, mas permanecem nas trevas. Conforme citado em Atos, no capítulo 7, versículo 53, Estevão assim disse, com propriedade: Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes as bênçãos dos céus, não encontrando ressonância na intimidade, não podem fazer moradia nos escaninhos da alma. A caridade, como entendia Jesus, é solidária e justa em toda a sua amplitude, é ponderada, para escolher com mais discernimento, é alegria com pureza de sentimentos. Ela é o próprio amor querendo nos falar de Deus,
Jesus Cristo não somente entendia desta forma a caridade, mas, muito mais, era ele a própria caridade na manifestação do Pai na terra. O homem que conhece a caridade e a pratica, não se distancia de ninguém, por ser tal ou qual companheiro inferior em muitos aspectos. Ele se aproxima de todos com a mesma gratidão pela vida, ao colocá-lo junto a todos, compreendendo que todos são filhos do mesmo Deus. Verifiquemos o sol, a chuva e o próprio ar, que não escolhem a quem clareia, a quem mata a sede sobre quem sopra. A caridade e a justiça, na mais alta vibração de amor. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 887, Amar os inimigos. Amar os inimigos constitui fator de paz. Quem revida ofensas, se coloca abaixo dos ofensores, e o mestre, vendo a posição dos judeus, que eram na sua maioria violentos nos resguardos da lei mosaica, ensinou aos seus discípulos que deveriam amar aos ofensores, para isolarem um ambiente de inimizade entre eles. Certamente que não se consegue facilmente ter o mesmo sentimento para com os ofensores, como o que se tem pelas pessoas que nos dedicam carinho e confiança. No entanto, o amor aos que nos perseguem e caluniam pode receber do seu viver o esquecimento das ofensas e, quando preciso, ajudá-los, sem nos encontrarmos atrás destas criaturas, procurando-as para perdoá-las frente a frente. Amor é vibração de serenidade e de entendimento. Podemos amar no silêncio, que esse amor interpenetra tudo e fala em sua linguagem de harmonia. O revide fortalece as ofensas, ao passo que o perdão abre caminho para a reconciliação, no amanho do amor. O mundo ainda se encontra cultivando ódios em raízes milenárias, capazes de destruir trabalhos realizados por civilizações inteiras, somente para satisfazer orgulho e a vaidade, o egoísmo e a prepotência. Não se deve acompanhar os homens que desconhecem os ensinamentos de Jesus. O Mestre se entregou ao sacrifício para estabelecer a paz entre a humanidade, mas a sua sequência de amor ainda deve gastar tempo para dominar os corações. Essa força de Deus tem marcha lenta, porém, é duradoura e marca sua posição na eternidade. Se o Cristo em nós é motivo de glória, no dizer de Paulo, vamos despertar essa luz no coração, para que ela clareie a consciência. Se continuarmos a negar o Divino Mestre, nos acontecerá como ele mesmo disse, anotado por João no capítulo 7, versículo 34. Haveis de procurar-me, e não me achareis, também onde estou, vós não podeis ir. Significa que, tampando os ouvidos à sua voz e fechando o entendimento para os preceitos de luz que safam dos seus lábios, é perda de tempo procurar o Senhor, somente para saber onde Ele está. E onde Ele estiver, quem poderá ir, envolvido nas paixões inferiores? Somente quem perdoar aos que os ofendem e caluniam, somente quem amar no sentido exato da palavra, somente quem usar seus valores espirituais para ajudar, servindo de modelo para os que vêm na retaguarda, os caridosos, os justos, poderão procurar o Mestre e encontrá-lo na sua plenitude, por saberem, desta forma, onde ele se encontra. Os que assim procedem se encontram acima dos seus inimigos, ainda mais, ajudando-os a despertar na intimidade dos sentimentos, o amor. A doutrina dos espíritos nos mostra com profundidade o que pode ser uma vingança. Ela destrói as possibilidades humanas e inverte os valores do coração. Os grandes espíritos de todos os tempos foram homens que esqueceram completamente as ofensas, tomando os ofensores como filhos do coração. Eis porque alcançaram a serenidade imperturbável da consciência. Mesmo que alguém nos prejudique, não lhe façamos o mesmo, pois ele não sabe o que faz. Confiemos em Deus e não nos esqueçamos dos exemplos de Jesus, que a nossa vida entrará em estado de luz, ganhando o ritmo da vida em estado de graça. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 888, a esmola.
Estender a mão nas ruas pedindo esmolas é um ato de humilhação, que no fundo pode ser de natureza kármica, visando educar a criatura, pois passamos por muitos caminhos em busca da paz de consciência. Uma sociedade mais cristã procura por todas as suas forças eliminar do meio humano e viver pela esmola. Contudo, em primeiro lugar, busca educar aos necessitados e dar-lhes trabalho digno. A faixa em que se encontram os povos atuais, e a de passar por todos os tipos de provações, capazes de os levar à mais profunda intimidade da dor, por ser esse meio mais eficiente de torná-los humanos. Estudando o passado dos que pedem nas ruas e recebem alimentos das sobras das mesas fartas, sem lugar adequado para a higiene corporal, é que notamos que a justiça não falha. Ela cobra do devedor os estragos morais enxertados na sociedade. Os que estão se arrastando hoje pelas calçadas foram os prepotentes de ontem, cujos desperdícios deixaram faltar nas mesas pobres. A esmola de hoje apaga, pela força da caridade de outrem, as vibrações inferiores acumuladas na consciência do malfeitor. Quem pede a caridade nas ruas, recebe mais a caridade de Deus do que quem oferta, pois sente o alívio no coração para a humilhação que fez silêncio na consciência. Pedimos aos que desejam dar esmolas, que o façam com benevolência, amando a sofredor, pois ele espera algum gesto de fraternidade, que o rosto pode manifestar. Sejam gestos de alegria e vejam naquele que pede um irmão, que pode estar ocupando um lugar pelo qual já passaram, colhendo experiências. Dá a quem pede, sem especular o que ele foi ou o que está fazendo no mundo, para que a tua caridade não fique desmerecida diante da vida. Não podes esquecer que o espírito, na terra ou no céu, seja qual for o seu grau de adiantamento, está sempre sendo orientado e servindo de exemplo para os outros. Esse estado de coisas nos mostra que nunca poderemos ser independentes. Precisamos sempre, assim como devemos ajudar sempre. Mas todos os conselhos nos vêm de Deus, pelos canais do Cristo. João nos fala, no capítulo 12, versículo 48, desta forma, lembrando a Jesus: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O último dia é o dia da consciência. Quando ela se encontra cheia, passa a derramar na mente o que não aproveitou, e o arrependimento vem à tona, julgando o irmão para que ele reconsidere, colocando as mãos no arado, sem olhar para trás, limpando a vida das paixões inferiores e reajustando o coração no ritmo da luz. Alinhemo-nos na verdadeira caridade, que é sempre bondosa e benévola, mansa e prestativa, cheia de cordialidade e, acima de tudo, é amor. Lembremo-nos que a ostentação estraga as vibrações de carinho da caridade. Esmola não é somente o ato de doar, é distribuir com alegria e sentir-se feliz no ato de ofertar. Recordemo-nos do ato de caridade do óbolo da viúva no Evangelho, para aprendermos a doar com benevolência. Devemos ir ao encontro das misérias ocultas, esses infortúnios que fazem alguém sofrer calado, e ofertar no silêncio, dando com uma mão para que a outra não perceba, por não sabermos o que pode acontecer no amanhã em nossos caminhos. Não devemos reprovar a esmola, devido à transição da humanidade de hoje, mas peçamos a Deus que nos dê forças para que o Evangelho cresça nos corações, no sentido de educar, instruindo a humanidade, e o pedir nas ruas cessará, com as oportunidades de trabalho para todas as criaturas, sem que haja orgulho e egoísmo. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 889, Boa Educação Moral. A educação na vida da criatura constitui força poderosa para o seu despertar. Com relação às condições do mundo íntimo de cada um, se faz necessário o estímulo exterior, agindo, como que um chamado. A educação moral do homem já é um merecimento. Quantas almas, podemos observar, reencarnam em lugares em que os seus pais desconhecem até mesmo a higiene.
É culpa delas, renascerem neste ambiente. Isso tudo é processo de vida, são linhas traçadas pelo próprio Criador, para que mais tarde venham a merecer uma volta ao meio social, entre povos mais educados e conhecedores da higiene, onde se tem notícias dos altos ensinamentos do Evangelho. Em muitos casos, mesmo assim muitos ainda não se interessam por estas oportunidades, por lhes faltar maturidade para tal desempenho moral. Todavia, quando o espírito tem certa evolução moral, mesmo renascendo em lugares e famílias desprovidas de certa educação, ele busca dentro de si, nos recursos conquistados em suas próprias experiências, o que lhe falta na vida e, ainda mais, passa a ensinar pela vida, aquilo que os que o rodeiam não têm para dar. Podemos buscar na fonte universal o suprimento para nossas carências, quando já atingimos esse preparo nas andanças pela terra. Certamente que, quando a criança encontra no mundo um lar que a possa instruir na moralidade, mesmo que sua natureza inferior o recuse, fica alguma fragmentação desses ensinamentos na consciência, semeadas na sua intimidade, e que o futuro é capaz de revelar. Como aconteceu com os grandes personagens, nunca aprendemos de uma só vez. O aprendizado ocorre por sequência, no silêncio da vida. Não é culpa de ninguém quando alguma criatura não aprende a lição com mais rapidez, como acontece com certos companheiros, é por lhes faltar a ação do tempo a seu favor. Estamos todos caminhando, e os caminhos nos ofertam lições permanentes, por força da lei universal do crescimento espiritual. Não existe um espírito perfeitamente igual ao outro. Em nenhuma circunstância as desigualdades são marcas do tempo e do aprendizado. São inúmeros os caminhos pelos quais passamos. Somos todos iguais na estrutura congênita, mas cada um de uma idade sideral, assimilando conceitos e guardando experiências na diversidade que nos traz a programação universal. Mas, na vida, como os rios, desembocamos todos no grande mar, que é Deus. O homem que já acordou para a vida espiritual pode ouvir Deus em tudo que sente, vê e toca. O tempo ensina essa ciência espiritual. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 19, lemos o seguinte, para nossa instrução. Mas Pedro I, João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Se tudo vem do Senhor, é justo que ouçamos, em todos os seus canais de comunicações com os homens, e o mais viável é escutá-lo pela nossa consciência. Se nasceste em uma família que te oferta certa educação moral, e mesmo física, não desmereças essas oportunidades, abraça-as e agradece a Deus, porque muitas criaturas sofrem a ausência desta instrução que sempre nos leva à paz interna e a grandes esperanças de viver. Quem não teve essa oportunidade não deve esmorecer, pois isto pode ter a sua causa no abuso do passado, de maneira a ensinar-te a dares valor quando encontrares de novo as lições, no que se refere à educação moral e à instrução. Deus não tem pressa no tempo, feito por Ele mesmo, mas nunca para pensar, porque tudo que sai das suas mãos já irradia perfeição em todos os seus aspectos. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 890, Amor Materno. O amor materno é a semente divina lançada no coração da mãe, para que ela possa cuidar com mais eficiência dos seus filhos. No entanto, a razão vem nos alertar para que não possamos traduzir esse amor em apego, comumente visto em demasia em alguns pais. Os animais têm esse amor, na dimensão dos instintos, porém, quando se não faz mais necessário, eles o esquecem, entregando os filhotes à natureza e, certamente, aos espíritos que cuidam dos animais em todas as suas sequências de vida. Nas criaturas humanas, esse amor avança mais e por vezes ultrapassa o túmulo, e mesmo várias reencarnações, principalmente na personalidade da mãe, onde o coração responde a todas as ansiedades no que tange ao amor materno, às vezes com uma grande mistura de apego desnecessário.
Mas, a vida vai lhes ensinando que todos somos irmãos. O amor do animal é instinto, o da mãe alcançou outra dimensão de vida. A lei da reencarnação é uma escola de equilíbrio. Enquanto em uma vida abraçamos como filhos certa quantidade de companheiros, em outra isso já podemos mudar e ter nos outros, como também podemos passar a ser filho ou filha em vez de mãe ou em vez de pai. Essas mudanças têm a finalidade de educar os espíritos, no que se refere ao amor. Nem tanto quanto o animal, nem quanto o homem. Mais tarde a intuição feminina vai vigorar e fazer compreender o coração até onde lhe pode ir com o amor maternal, para que se torne verdadeiro amor universal, como de Deus para a humanidade. Devemos sempre, nestas horas, buscar Jesus para compreendermos o que e quando devemos amar ajudando. Meditemos em Lucas, no capítulo 21, versículo 33, que assim anotou. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus, no que se refere à educação dos povos, não passaram. Quando ele estava na terra, a serviço de Deus, e sua mãe e irmãos o buscaram, como foi a sua resposta? O amor aos pais mudou para o amor a Deus sobre todas as coisas. O amor dos pais se limita às necessidades, enquanto o de Deus é sem limite, por sermos todos iguais, na igualdade do amor que nos criou. O amor materno, consciente, e o instintivo do animal têm a mesma fonte, porém, se expressam de formas diversas, de acordo com as necessidades de quem precisa dele. Deus atende a todos com o mesmo amor, só que cada um recebe o que precisa receber, na pauta da sua própria vida. A mãe de amanhã vai reconhecer o verdadeiro amor para com os seus filhos, porque ele, além das necessidades, prejudica e cria dificuldades para o filho, que deve aprender muitas coisas a sós, sem a intervenção dos pais. No mundo espiritual notam-se muitas mães sofrendo com as lições que os filhos devem aprender, desejando, e mesmo pedindo, para que eles não sofram o que eles mesmos criaram, embora eles precisem passar por determinados testemunhos. Por vezes, elas são retiradas de perto dos seus tutelados, para que eles sejam eles mesmos. No entanto, os pais, nos mundos elevados, não interferem nas provas dos filhos, apenas insuflam ânimo nos seus corações para que passem por todos os infortúnios com coragem. Esses pais são felizes, vendo seus filhos vencerem todas as dificuldades do caminho. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 891, Mães que odeiam os filhos. Existem algumas mães que odeiam os filhos, como filhos que não toleram as mães, porém, são poucos os casos. Existe de tudo na Terra, entre os desencarnados, pela faixa espiritual em que ela vive. A humanidade se encontra em estado de urgência para buscar melhores entendimentos sobre as leis naturais, e ao passar por esse período, podem acontecer coisas, cuja fonte principal é a ignorância. Jesus foi a bênção de Deus para a humanidade que sofria. Ele traçou o caminho e mostrou os roteiros pelos quais a humanidade deveria trilhar com segurança. O Evangelho foi a luz, para os que se encontravam nas trevas. É certo, há demora de assimilação dos preceitos divinos e, para tanto, o Mestre é dotado de muita paciência, mas ele nunca deixa de nos ensinar como compreender os mandamentos, que resumiu em 2. As mães que odeiam seus filhos, ainda são espíritos que dormem em relação ao amor, e os filhos que maltratam seus pais se encontram nas trevas dos entendimentos superiores. Entretanto, não estão perdidos, pois o tempo lhes vai mostrando a realidade. A vida constitui uma semeadura. Ao colhermos o que plantamos, a razão nos fala que não nos convém a violência, a maldade, o ódio, o ciúme, o orgulho e o egoísmo. Às vezes, pelo passado incorrigível do filho, ele escolheu a mãe que lhe seria própria, para a educação dos seus instintos grosseiros, e vice-versa. Todavia,
A própria vida nos vai moldando todos os dias e mostrando que só o amor vale a pena ser cultivado, em todos os ângulos da vida. A mãe não é um espírito bom, ela é escolhida de conformidade com o filho e com aquilo que ele deve passar, temperando seus sentimentos e mostrando nele os pontos a serem modificados. Deus conversa no silêncio com todos nós, pelos fios da natureza, e nós ouvimos pela consciência. Se o filho é odiado, seus sofrimentos, passados com paciência, não ficarão em vão. Deus o recompensará, aliviando seu fardo. Todo trabalhador é digno do seu salário, e antes dos pais do mundo material, nós todos já tínhamos o verdadeiro Pai, Deus. Mesmo que os pais não cuidem moralmente dos filhos, existe o Pai do céu, que nunca deixa órfãos seus filhos. Mesmo que os pais sofram pela conduta dos filhos, eles, igualmente, são filhos de Deus. Ninguém se encontra desamparado da bondade do Senhor. Lucas nos informa, no capítulo 21, versículo 34, essa advertência de Jesus para fortalecer nosso coração: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Os filhos que sofrem com os pais, e os pais que sofrem com os filhos, devem se preparar e acautelar seus corações contra os laços das trevas, envolvendo-se na caridade que salva os corações das influências do mal. Todos os que triunfam dos obstáculos vencidos serão recompensados pelos seus esforços. Depois de vencidos os testemunhos, que procurem ajudar aos que sofrem. E a missão, como espírito instruído nas provas, dar o que pode em favor dos que lutam nos caminhos difíceis. O sofrimento, por vezes, é a melhor escola, desde quando não nos revoltemos com os testemunhos. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 892, Maus filhos. Quando os filhos causam desgostos aos pais, em parte pode ser por descuido na sua educação. Os pais têm a obrigação de educar seus filhos moralmente também, falando e dando exemplos de retidão de vida, ou pelo menos se esforçando para tal desempenho. São sementes que devem ser semeadas nos corações que crescem para a luz. Quando descuidamos, a plantinha tenra pode desviar-se do caminho do amor e da paz. Convém que os pais entendam sua missão, antes de sê-lo. Se cuidam dos filhos como pais que entendem sua tarefa e os filhos não correspondem aos seus esforços, a culpa não é deles, eles cumpriram com as obrigações, mas, de qualquer modo, fica alguma lição nos caminhos dos filhos que, no amanhã, deverão reconhecer os esforços dos seus pais para sua melhoria. Os maus filhos sempre são maus espíritos encarnados que vieram à Terra com a finalidade de se melhorarem moralmente, e é neste objetivo que a lei da reencarnação opera, despertando as almas para a luz da verdade. Não existe carência de valores com Jesus. Ele multiplica os nossos dons e faz despertar em nós o celeiro de vida, em busca da felicidade. Observemos a palavra de Lucas, no capítulo 9, versículo 16, nesta referência. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Jesus pode operar esse fenômeno em ti, desde quando desejas despertar para novos entendimentos. Ele dá o toque de esperança e tu caminhas para a luz. Antes que os filhos fossem filhos dos homens, na herança de corpos, são filhos de Deus na herança de espíritos, pela vida eterna. No entanto, os pais do mundo devem encaminhar seus filhos para o entendimento das leis naturais. Eles podem despertar nos corações dos filhos, ou começar tal desempenho, os valores que todos temos. Esses valores eternos, todos os temos em estado de sono, uns mais, outros menos, basta que a vontade opere em nós e trabalhemos buscando a verdade.
Nesse esforço constante, a luz desabrochará seguidamente, iluminando todos os centros de vida e acordando todos os dons eternos no coração. São trocas de esforços de pais para filhos e de filhos para pais, com as bênçãos de Deus e a presença de Cristo. Maus filhos tornaram-se bons companheiros, com a persistência dos seus pais em ajudá-los a melhorar. Não devem esquecer os pais que, antes mesmo de nascerem seus filhos, podem conversar com eles, quando ainda no ventre materno. A mente da mãe se encontra ligada à estrutura espiritual dos filhos. Harmonize-se a mãe, que o filho receberá os reflexos de paz e de amor. O lar é o cadinho escolar para esse desiderato divino. O culto do Evangelho no lar é o seu instrumento de luz para a educação de todos. A missão dos pais é encaminhar seus filhos para o bem, e para tanto devem estudar, meditar e mesmo conversar com os que sabem mais. Existem muitas maneiras de aprendizado. Ainda mais, pode-se usar a oração, força formadora do ambiente que predispõe as almas para o amor, a caridade e a paz espiritual. Pais, cuidai de vossos filhos, para que eles não sejam maus filhos. Fazei vossa obrigação como pais, que Deus fará o resto. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 893, Virtudes. Quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual, e as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. Mesmo no estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é de sentimento comum das criaturas defender e gostar da pessoa virtuosa, e com o espaço de tempo estudar, pregar e, por fim, passar à prática dessas qualidades nobres ensinadas por Jesus e descritas no Evangelho da sua vida. Virtude sem Jesus não tem conotação, e aqui o amor domina se faz caridade entre os homens. O Cristo é o sol onde a humanidade aquece e vive a presença de Deus. Jesus foi, é e será sempre, a fonte, depois de Deus, para nós outros, onde deveremos buscar os exemplos das mais expressivas virtudes que com o amor se entrelaçam, na computação da verdade. As virtudes são variadas, cada uma tem seu mérito próprio, é certo, no entanto, elas nascem da maior de todas, envolvida no sopro de Deus, que é o amor. Ele se divide em 1000 ações comandadas pelas suas sensibilidades espirituais e fala da vida e da esperança em todos os seus contornos de vida. Os vícios, que deverão ser afastados, esquecidos da vida diária, sendo que se encontram arraigados no ser, não podem ser extirpados de uma vez pelos processos da violência. Entretanto, deixarão de existir, se persistirmos no trabalho das mudanças, apagando o que não deve ser, para acender a realidade pelo comando do amor. Todas as virtudes são elevadas, quando a alma as compreende. A sua vivência, sacrificando ou fazendo desaparecer os contrários do amor, é o homem velho cedendo lugar ao novo homem, na sua transformação moral para entender melhor o chamado de Jesus. Pelo verbo da divindade, conquistamos a nós mesmos. A sublimidade da virtude está no sacrifício pessoal. Se isso é sacrifício, para nós, sacrificar o mal é glória que a alma recebe por misericórdia, porque dessa decisão nasce no coração mais vida para Deus. Ele fica mais presente na vida de quem busca essa senda de luz, passando a viver o amor. As portas da espiritualidade superior se abrem e o candidato começa a vencer a si mesmo, vencendo o mundo e ganhando a paz espiritual. Ouvir a respeito de Jesus nos dá esperança e abre perspectivas novas para o nosso futuro, porque por intermédio dele as nossas doenças e todos os tipos de desequilíbrios cessam. Ele nunca deixa de nos acompanhar, nos ajudando a carregar a nossa cruz, de problemas inúmeros. Vamos escutar Lucas no capítulo 5, versículo 15, nos dizendo: Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava,
e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E o mestre não só curava as chagas do corpo, como, igualmente, as do espírito. A virtude mais elevada para quem a pratica